E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar início ao nosso quadro de entrevistas na cama com a MBL. E o nosso primeiro entrevistado é o Simas. Para começar, Simas, já pode te apresentando aí, fala um pouquinho de ti, da tua carreira. Bom, sou Simas Ribeiro, sou membro do MBL primeiramente, sou advogado também, estou concluindo meu doutorado em Direito Constitucional, sou empresário aqui de Macapá, no setor alimentício, setor têxtil também. Um pouquinho também entrando em algumas outras coisas aí que tem que variar, né? Que essa nossa crise está bem complicada. Eu entrei pro MBL há mais ou menos alguns meses, né? Uns 3 meses, né? A gente tem dado algumas entrevistas aí na rádio, né? Enfim, prestando algum tipo de serviço, né? Nosso primeiro intuito, meu primeiro intuito de participar do MBL, não sei se você já pode falar isso já na introdução, Pode né? falar. Mas A gente corta. o que eu sempre vi o Kim Kataguiri, né? Vi o Arthur lá como eu falei, viu o Holiday, viu o Renan, enfim, todos os membros do MBL lá de São Paulo. Isso me instigou a também participar aqui de Macapá, ver o que eu poderia fazer, né? Fazendo uma analogia às condutas de São Paulo e o que a gente poderia fazer pela nossa cidade de Macapá. São Paulo é gigantesca, né? Tem problemas gigantescos, mas a Amapá também tem. É uma cidade menor, infinitamente menor, mas os problemas nossos são bem difíceis, são gigantescos e nós não temos tanta visibilidade assim, né, nacional. A única visibilidade que nós temos no Amapá é quando tem algum escândalo de corrupção, quando algum governador é preso, quando algum prefeito é preso e a gente sai na notícia, né? Quando a nossa maternidade é a maternidade que mais mata no Brasil, sempre quando é alguma coisa no sentido pejorativo. E eu sou aqui de Macapá, né, nasci aqui, e isso me inflou. Né? Isso me instigou a querer fazer alguma coisa de diferente, realmente mudar alguma coisa aqui na nossa cidade para melhor. A gente está vendo várias mudanças, mas para pior. Nossa urbanização aqui de Macapá é péssima. Nossa saúde tem cada vez mais deficitária, porque a gente não vê nenhum tipo de investimento aqui. O último hospital que foi inaugurado aqui em Macapá, público, acho que eu não era nem nascido ainda, para vocês verem como faz muito tempo que a gente não tem nenhum tipo de aspiração de algo melhor aqui para Macapá. Falando nisso, bacana que agora, pelo menos, a gente foi reconhecido internacionalmente com Jesus Ponte, né? Com o selo da... Como é, Kleber? Produção aí atrás? Livre da febre aftosa. E esse foi um reconhecimento legal, né? E justamente que chegou não só tu, mas a gente, justamente que faz anos que ninguém faz nada, entendeu? Aqui no estado. Até muita gente perguntar por qual é o interesse de vocês na MBL, quem financia vocês. Nenhum, a gente simplesmente tomou uma atitude e resolveu fazer alguma coisa já que ninguém faz, entendeu? Mas sim, mas assim, a primeira pergunta pra ti, assim, como empresário, tu sofre muito com imposto aqui no estado? Como é as regulamentações? Imposto, burocracia toda aí. Rapaz, a gente sofre de todos os lados, né? De todos os problemas possíveis, seja de imposto, seja logisticamente, que aqui é bem difícil, problema logístico, a gente sofre diariamente problemas logísticos, né? Problemas burocráticos todo dia também, a papelada, né, com o contador, problemas de direitos também, né, trabalhistas, né, que é bem complicado também. Você, graças a Deus que houve essa reformulação trabalhista, não é a ideal, né? Tá bem aquém da proposta liberal, que a gente queria que realmente fosse extinguida a justiça trabalhista aqui, porque a gente acredita que isso faz mal, inclusive, e talvez até mais pro próprio trabalhador, né? Que você tira direitos do trabalhador. Quanto mais direitos, na verdade, mais poder pro Estado e menos liberdade pro indivíduo. A falsa ilusão que você tem mais direitos. Sendo protegido. Isso. Não, o pior é que tem gente que vai falar, olha, porque ele é empresário, porque ele é o capitalista opressor burguês. Não, gente, eu agora que eu comecei a trabalhar em uma empresa aí, não vou falar o nome pra evitar, né? Aí eu pedi pra minha chefe pra eu trabalhar sem ser pela carteira assinada, por contrato e tudo mais, só que não dá. A legislação não permite. Esbarra então, assim, isso. Esbarra. Eu não quero trabalhar de carteira assinada. Não, mas tu é obrigado porque eu vou te proteger. Que tipo de... Assim, Simas, hoje tu te declara o quê? Um liberal, um conservador, um libertário? Onde é que tu tá nesse quadro? Então, um socialista? Essas, né, nomenclaturas, vamos dizer assim, né? Ela é bem complicada você definir, né, o seu pensamento, né? Um livre pensador, acho que eu me defino mais ou menos assim. Porque há algumas coisas na questão liberal que eu não concordo, algumas coisas nas questões, né, conservadoras que eu não concordo, algumas coisas dos anarcocapitalistas que eu concordo muito, né? E, enfim, mas não me defino alguma coisa segmentado, né? Uma coisa eu concordo, outra coisa... O mais importante que você tem que saber é você estudar, né? Você se aprofundar, né, em alguma área do conhecimento, né? No socialismo, com certeza, nada, né? O comunismo, nenhuma dessas vertentes de esquerda, né? Apesar de que, na teoria, ela é muito
bonita, como o próprio o Arthur fala, né? Os meninos lá de São Paulo falam, né? Que na teoria o socialismo seria excelente, né? Quem não gostaria? Mas até no meu próprio doutorado, a gente está estudando algumas áreas da filosofia, a gente vê que o nivelamento feito para a sociedade, né? Para o indivíduo, ele é feito para baixo. O Estado não te propõe a que você seja rico, para que todo mundo seja próspero, né, numa sociedade igualitária. A ascensão social, né? Não te promove isso. E o que eles querem, né, quando tem algo nesse sentido, de que todo mundo, você é rico, então você vai lá para baixo. Você quer ter alguma ascensão social? Então você vai lá para baixo. Você vai ser povo hoje. Se você tem alguma coisa, né, de patrimônio, você vai ter que dividir com todo mundo. Então, não é que a pessoa, né, que tem menos condição financeira ou menos condição intelectual, que você invista nela para que ela chegue ao apogeu social, ao apogeu financeiro. Não. Você pega aquela pessoa que está no apogeu financeiro, apogeu social, e você desce ela. E isso é a justiça para os socialistas e para todos essa questão de esquerda. Assim, bem resumidamente mesmo, né? Você tendo sido aí. E a gente não concorda com isso daí, né? E, assim, você me pergunta qual é a minha posição, né? Eu acredito que economicamente falando, eu acredito que liberal, né? Com algumas ressalvas. E social, talvez, ou ética, eu acredito que eu me defina mais conservador, né? Porque tem algumas coisas, né? Principalmente com a questão mais controversa, né? Algumas questões polêmicas, né? Que fala a respeito de aborto, né? Questão do próprio homossexualismo, né? Que eu não me defino tão bem assim, né? Porque tem algumas coisas que eu concordo com um, outras coisas que eu concordo com outro. Né? Então, principalmente as questões polêmicas que eu procuro não me definir, né? Olha, sou isso e aquilo. Né? Se você perguntar qual é a minha opinião de certo assunto, aí eu te falo a minha opinião. Você vai enquadrar em tal segmento liberal, libertário, anarquista, aí eu te falo, né? Mas a minha opinião é do Simas, né? Não Procura de não determinado se definir, movimento. Não, só complementando, o pessoal fala que na questão, os socialistas não conseguem entender que riqueza gera riqueza, entendeu? Até tu, empresário, também tu tem uma noção disso. O cara que é dono de uma empresa, que é milionário, ele tem milhares de funcionários que trabalham para ele. E no socialismo isso não acontece. Na verdade acontece, só que a diferença é que é pro Estado. Sim, a riqueza fica acumulada pro Estado e a pobreza fica pro povo, simplesmente isso. Não tem a opção de ascensão social. Eu acho que, tipo, o que a gente compactua bastante com tanto conservador, liberal e libertário, justamente é a questão de liberdade econômica. É por isso que a gente aceita muitos conservadores no nosso movimento, conservadores, liberais, libertários, porque a gente vai lutando por pautas que são plausíveis, como a liberdade econômica principalmente. E a questão também de aborto, de drogas, o pessoal acha que MBL... Todo liberal é todo liberal todo libertário apoia aborto, então... Não é bem assim. Eu, como Simas, não tenho uma questão muito definida na questão de aborto, sinceramente. Eu tenho, não. Eu apoio ainda a questão de estupro e caso de gravidez de risco, eu até apoio, mas não... Eu ainda sou muito em cima do muro, questão é isso, porque eu não me aprofundei ainda no assunto. Mas enfim. Pois até na questão até que estava constitucional, né, que foi definida pelo STF uns 2 anos atrás, no próprio bebê anencefalo, né, que foi... Esse aí também, né? São discutíveis, né? Questões pontuais, assim, né? Mas o que a esquerda, né, ela defende né? Esquerda que a gente está realmente dando chavão nomes aos aqui, bois. Né? Mas tem vários segmentos da própria esquerda, né? Que até que não defendem o aborto, mas assim, na sua grande maioria, né, eles defendem que o aborto seja feito... eu gravidei ontem... né? Olha, o meu bebê tá com, sei lá, 2 meses, 3 meses, eu vou abortar. Por quê? Porque eu acho que eu não vou me garantir ser mãe agora. Não tem certos critérios, isso, né? Você não tem critérios definidos. Você, por livre e manifesta vontade, você vai abortar uma vida, né? Você não tem definidos, né, as próprias condições para que você faça isso. É aquela questão, pô, tipo, todo mundo fala, mas não tem como provar que é vida. Tá, mas se a gente tem 50% de chance de 50% de não, fica assim. Se tu teve livre vontade, se tu fez porque tu quis, se tu foi lá e fez sem prevenção, cara, arca com a tua responsabilidade. Agora, se você... Tem tanto método pra impedir... A única questão que vai ficar em cima do muro, de fato, é que realmente é um argumento de esquerda, mas realmente sim, eu acho um pouco plausível, porque justamente tá na pele da pessoa que tem o bebê, entendeu? Sim. Realmente, tipo, é meio... Apesar dela tomar essa decisão, eu acredito que não vai ser uma decisão fácil, mas, tipo, é uma decisão que só aumentando naquela situação é possível, entendeu? Por isso que eu ainda tô bem em cima do muro. O que pega aí é a questão da escolha, né? Tipo assim, uma coisa é tu falar
falar assim, uma pessoa pobre, que lá no interior, que não tem conhecimento nenhum, tô falando que eu seja favorável, mas é a questão de entender a pessoa. Agora é uma coisa tu pegar um cara de classe média alta, uma menina de classe média alta, que vai pra escola, que tem educação, mas simplesmente, transar sem camisinha é mais gostoso. Justamente por isso é uma questão muito polêmica, porque não tem... É difícil achar respostas concretas para as... É por isso, questionamentos, no caso, né? Pra gente e mesmo que não tivesse vida, você é capaz de cercear algo que poderá ter uma vida? Quem é você para fazer isso? Você, Deus é a única pessoa que pode fazer isso. E algumas pessoas até acreditam que nem Deus poderia cercear alguma vida, então é meio complicado. É um assunto complexo. Mas sim, assim, tu é dono de uma das franquias do Girafas, né, aqui no estado. É de todas que tem aqui ou é só de algumas? Sim, das duas lojas. Das duas lojas, né? Isso. No Garden e na rua, na Milton Silva. Cara, como é assim pra te trabalhar diretamente com fast food? É complicado em relação porque assim, a gente comparar os preços dos fast food aqui do Brasil com os americanos e tal, é um preço muito diferente, né? Um preço bastante complicado por causa dos impostos. Sim. Então assim, como é que tu vê a diferença trabalhando diretamente com isso? Tipo, pra gente, como consumidor, a gente tem uma ideia. Sim. Mas pra ti, como é? Sim, antigamente quando era apenas um consumidor, a gente ficava, nossa, mas por que isso é tão caro? Por que tal coisa? Nossa, realmente esses donos dessa lanchonete é burguês safado, né? É burguês safado, como fala até o cara da própria tropa de elite. Bando de burguês safado! Mas infelizmente, enfim, quando a gente entra, né? A gente entra e vê quais são todos os problemas, os nortes que permeiam, né, todos os problemas do setor empresarial e de qualquer outro também, não só setor empresarial. Você fala, poxa, o policial é safado, você quer matar. Tá, mas você já foi policial? Você tem realmente embasamento para falar a respeito de uma classe? Analisar o lado dele. Ou você está falando apenas pelo senso comum, ou pelo que as pessoas falam para você. Eu acredito que tal pessoa, não sei o que. Você realmente sabe o que você está falando? Talvez não. Então, se tivesse talvez, então melhor você não falar nada. Uma boca fechada é melhor falar do que pelo menos eu acho, pelo menos eu acho do que falar com propriedade. E, por exemplo, tu faz a questão de preços, né? E realmente é bem difícil, né? Pela própria carga tributária, né? Que come muito nosso markup. Muito, muito, muito. Tem alguns produtos que são 60%, 70% de imposto. Muito sobre alimento. Né? Então, a gente... Só de imposto, né? Só de imposto. E a gente ainda tem, né? O frete para pagar, tem que pagar a folha de pessoal, tem que pagar todos os nossos custos fixos, né? Luz, água, condomínio, aluguel, aluguel percentual, taxa de royalties, taxa de franquia, fundo de marketing, cartão de crédito. Por aí vai. Enfim. E para tudo isso vai uma parte para o aluguel, vai uma parte para o proprietário do local, por exemplo, e outra parte para o governo. Uhum. E assim, tem que ser uma coisa assim, mesmo na ponta do lápis, porque você pode estar vendendo, sei lá, 10 milhões por mês, mas você está tendo prejuízo. Porque não é só o seu faturamento que é importante, é a sua administração. Né? Você pode estar tendo prejuízo de 5 milhões, de 10 milhões, né? Porque você não está sendo bem administrado. Não importa seu faturamento se você não sabe quanto é que está ficando realmente no final do mês. E muitas vezes você tem, eu tenho uma renda líquida aqui de 5% em cima do faturamento, 2%, 0,5% em cima do faturamento, que é mais ou menos isso que realmente que sobra. Só que aí você vai ver, tem que fazer a manutenção de tal equipamento, que quebrou. Isso não estava nas minhas despesas, nos custos que eu estava imaginando. Vai o dinheiro. Não, o fulano de tal se acidentou e tem que ficar fora, tem que contratar mais uma outra pessoa para ficar no lugar. Enfim, tem alguns problemas que você não tem, né, são variáveis, né, que você não tem, você até estima mais ou menos quanto é que vai ser, mas muitas vezes acontece de alguma coisa, né, ser impensável. A própria greve dos caminhoneiros, né, que não estava no orçamento, e muitos produtos foram lá para cima, e que você não tinha como fazer isso aí no começo do mês. E não colocando a culpa nos caminhoneiros, né? Claro, óbvio, a gente entende totalmente a situação. Mas eu estou dando apenas um exemplo dos problemas. Mas dos problemas que acontecem e que você tem que lidar. Preparado. Você tem que estar preparado. Então, até emocionalmente, né, que não é fácil, né, fisicamente, as pessoas falam, eu sou empregado, eu trabalho 44 horas semanais. Pô, bacana. Quanto vocês acham que trabalha um empresário?
diuturnamente. Não tem hora para você trabalhar. Não tem hora para você descansar. Aquela frase que eles usam não existe meritocracia. O que existe é o patrão explorando o trabalhador. Tu acha que o patrão não é trabalhador também? Você acha que Quanto ele ralou pra chegar lá, que o Mises diz que em última instância empregado e empregador são a mesma pessoa. Porque é um ciclo dentro da carreira. E é engraçado, assim, até a própria frase aí que é de também, né, senso comum, o quanto você ralou pra chegar lá. Exatamente. Tá, mas o principal é quanto você rala pra continuar lá, né? E eu, coitado, sou um coitado mesmo, né, que é perto dos grandes empresários. E os próprios grandes empresários, também ralam pra caramba. você pensa que o quê? Um carrinho de pipoca, o cara é empresário, ele tá empreendendo. Não, é isso que é uma parada. Tipo, a galera coloca o empresário apenas como lá, o Flávio Rocha, o dono da Riachuelo. Não, velho, tu que tá tentando, sei lá, o carinha da pipoca, o cara é empresário, o cara tá empreendendo. Pô, bacana. É muito... Vocês pensam que todos os empresários são ricos, né? Que todo empresário tem muito dinheiro, que é multimilionário, pelo contrário. Mais de 95%, sei lá, 98% dos empresariados brasileiros são... ganham salário mínimo, né? Mas eles querem, né, essa ascensão social. Muitos não conseguem por causa desse impedimento do governo, de taxa, burocracia e tudo isso. Que parece que o empresário é o inimigo público, o inimigo número 1. Pelo contrário. Se tem alguém que emprega nesse país, que realmente vai fazer diferença, que quer evoluir, que quer trazer investimentos, que faz de tudo para que não somente ele, mas as pessoas que permeiam ele ascendam socialmente, é um empresário. Né? E falando nisso, quantas pessoas tu emprega diretamente hoje aqui no Amapá? Tem uma ideia? Diretamente. Eu acredito que umas 50, 60 pessoas. Com 2 empresas nem são tão grandes assim. Mais ou menos, né? Porque também tem uma outra empresa de têxtil também, né? O próprio contador, que também é um funcionário, né? Enfim, o motoboy, que é um freelancer, né? Enfim. Mas assim, em torno de 50, 60 pessoas por aí? Acredito que por aí. Já entrando assim no íntimo, assim, quanto mais ou menos assim é um salário mínimo ou é mais que tu paga? Tipo, paga o que é convencionado no sindicato, né? Mais do salário mínimo. Olha aí, uma pessoa gerando vários empregos. Então assim, quando a gente pega... Riqueza gera riqueza. Isso exato. você tem que entender, entendeu? Tipo, aqui são 50 empregados que se não fosse ele, por exemplo, poderiam estar na rua. Porque o governo ele não é capaz de ofertar tantos empregos se não tem a iniciativa privada gerando renda para o governo. E você, em vez de estimular para que tenha cada vez mais riqueza, você coloca cada vez mais barreiras. Isso. Para você criar uma empresa, é bem difícil. Para você conseguir um investimento público, é bem difícil. Não que eu acredite que, né, a própria isenção fiscal, né, essas coisas sejam um caminho, né, mas sim desburocratizar para que você consiga colocar para que todos os empresários, não só empresários, né, mas qualquer pessoa que queira empreender no Brasil consiga. Né? Não precisa de subsídios do Estado, para que seja amamentado pelo Estado. Não, porque não é isso que o povo quer. Não é isso que o empresariado quer. Não só o empresariado, mas não é isso que o povo quer. Eles querem realmente crescer com as suas próprias pernas, para que você dê condições para que eles cresçam. Mas o Estado, você tem que entender isso. O Estado, cada vez mais, ele cria barreiras, criar condições para que você não tenha esse estímulo, né? E as pessoas que não produzem ganham as benesses, né? As pessoas que realmente Estado. Diga-se Estado também, há benefícios dos próprios funcionários, né? Que muitas vezes não produzem o tanto que alguma pessoa que está produzindo merecia. Isso é justiça? Isso realmente é o que você acredita que seja melhor para o seu Brasil, para o seu país? Né, que pessoas que estão produzindo mais recebam infinitamente menos do que as pessoas que estão produzindo menos? Não é isso. Não é isso que a gente acredita que seja justiça, igualdade, meritocracia. Então, gente, pegando problema com a câmera, acabou a bateria. Se vocês verem um corte assim, foi isso. Mas a gente sintetizou bem essa parte. Mas me diz aí, se tivesse última pergunta, cara. Se tivesse... última pergunta. Pô, já... É igual no Deck Sofá, mesmo passa rápido, né, velho? Mas complementando que tu falou sobre a burocracia e tal. Mas me diz, se tu tivesse hoje menos burocracia, tu acha que tu conseguiria gerar mais empregos do que tu gera hoje? E pagar melhor os funcionários também? Sem dúvida, com certeza, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente vê um funcionário que é tão esforçado, que quer realmente melhorar, que quer realmente, sabe, mas a gente fica amarrado, né? Aquela pessoa que fica depois do expediente, que, sabe, se dedica, quer mesmo, mas que você não consegue melhorar o salário dela.
exclusivamente dela, né? Você tem que se condicionar ao que ela recebe, né? Você não tem como fazer, olha, aquela pessoa que está querendo mais, eu vou te dar um salário maior. Por quê? Porque ela está num setor. Se ela está como atendente, se ela está como caixa, se ela está como gerente, se ela está como tal coisa, ela tem que ser medida pela mesma regra dos outros. E medida sempre para baixo. Né? Porque se eu for aumentar unicamente, exclusivamente o salário dela, vai dar um problema gigantesco. Porque eu vou ter que aumentar também o salário de todo mundo. Mas todo mundo merece? Não, só ela. Se eu tivesse essa liberdade de poder aumentar o salário dela e estimular cada vez mais, porque é isso que a gente quer. Vocês acham que a gente não fica feliz com que um funcionário gere, venda melhor, produza mais? Como tu falou, ela quer crescer, porém esses direitos acabam tirando o mérito de algumas pessoas e aquelas que não produzem tanto quanto ela acabam ficando no mesmo nível. Porque toda vez, né, que a gente tem algum debate sobre nesse sentido, você vê, poxa, empresário, safado, não sei o que mais, e é um explorador, não sei o que mais. Não, gente, não é assim, né? A gente quer estimular talvez cada até vez haja, mais. bem pouquíssimos que sejam, assim. Sim, claro, lógico, como acontece em todos os lugares, né? Qualquer meio como existem muitos empregados, empregadores também que são safados, que entram na empresa para prejudicar a empresa. Assim como também existe patrões também que querem explorar. Bonzinho, né? Mas enfim, eu te falo pelo empresariado que eu conheço, que eu faço parte também de algumas associações comerciais, né? Faço parte da CDL Jovem, que eu sou só empresário jovens aqui de Macapá, né? O próprio dos Importados, né? Que são os irmãos Alcolumbre, enfim, vários empresariados jovens aqui de Macapá. E todos eles pensam dessa mesma forma, que o crescimento individual do seu funcionário, a ascensão dele é também um crescimento da empresa. Porque aquela pessoa que está se servindo bem, que está feliz no seu ambiente de trabalho, que está produzindo bem, você acha que isso não é bom para a gente? Claro que é excelente. Quanto mais a gente conseguir conciliar, né, a ascensão do indivíduo, do empregado com a ascensão da empresa, melhor. Porque uma coisa leva a outra. Você não consegue sozinho. Você não consegue ter o sucesso sozinho, seja do empregado, seja do empregador. Você não consegue ter uma ótima empresa, uma grande levantamento dos seus números sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudarem nesse caminho. Quanto mais a gente conseguir ajudar, quanto a gente mais conseguir estimular isso, melhor. E a última pergunta para encerrar. Analisando o cenário atual que a gente está vendo, cenário político, quais as tuas expectativas para o futuro? Se eu não acreditasse numa mudança, se eu não acreditasse que a gente ia melhorar, primeiro a gente não estaria nem aqui. Não teria nem me filiado ao MBL. Coloca aquele cavalo lá daquela não é pra... camaradagem, Não, nem paga uma coca primeiro. É só para que isso estimule também a todos os outros. Né? Porque se eu tô aqui querendo alguma coisa melhor, não é pra... você é empresário, você quer de novo lucro, você quer... Não é isso. Porque uma coisa leva a outra. Se eu acredito que as pessoas podem melhorar financeiramente, assistencialmente, socialmente, vai melhorar para toda a sociedade. Toda a sociedade. A gente vai ter menos homicídios. Com certeza, a gente vai ter pessoas mais cultas, a gente vai ter pessoas mais capacitadas, a gente vai ter um ambiente melhor, uma sociedade melhor, mais igual. Né? Mas não porque é assistencialismo, não porque a pessoa é coitada, não porque a pessoa é negra, não porque a pessoa é homossexual, não sei o que mais. Não, porque ela quer, porque ela pode, porque ela consegue. E é isso que tem que ser o foco. Pessoas que querem, que podem, que conseguem, essas pessoas têm que ser o nosso norte. Essas pessoas têm que ser o nosso ideal. Por quê? Porque isso vai estimular o melhor da gente. Isso vai estimular o melhor de cada um de nós. Olha, meu filho, aquela pessoa ali, não importando qual seria o gênero dela, a cor dela, não interessa, mas ela se esforçou, ela quis todo dia, sabe, todo dia você não vê ela indo lá, se esforçando, trabalhando, e sabe, e hoje ela conseguiu, e é esse tipo de ensinamento que eu quero que você tenha. Quero que você se espelhe em mim, não pela minha opinião política, não pela minha opinião de aborto, não pela opinião de nada, mas sim pelo homem, mulher, não importa que seja, pelo meu caráter, por tudo que eu te represento, e sim pelo meu esforço, né, individual. É isso que tem que ser nosso norte social. A partir do momento que a gente tiver essa consciência, que é o esforço, que a dedicação,
que o estudo, que enfim, todos esses até chavões dizem, né? Mas enfim, estão sendo deturpados hoje, valores estão sendo deturpados, valores estão sendo tirados da sociedade, com que a gente volte a estimular isso, aí eu tenho certeza que a gente vai melhorar. E aí por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente acredita nisso, né? Essa própria ascensão liberal que está aí, ela acredita no esforço, ela acredita nisso, que o Estado não precisa apadrinhar ninguém, não precisa dar esmola para ninguém, que você tem condição de guiar a sua vida, que você é o motorista da sua vida, que você vai para onde você quiser, né? Dependendo de qual escolha que você vai tomar, qual é o esforço que você vai querer fazer, né? Porque nada na vida é fácil, ninguém cresce, ninguém tem um estudo se não for única e exclusivamente culpa dela, ou deixa de ter também, né? Aí, poxa, coitado daquele cara ali, não sei o que mais, não sei o que ele fez para melhorar? Né? Você tem que sempre se perguntar também isso. E a gente acredita que todo mundo é capaz de melhorar. Que a própria liberdade econômica que o Lucas Matheus falou aqui seria um dos caminhos cruciais. E que você, quanto mais liberdade você der para a pessoa, para o indivíduo, melhor vai ser. Porque quando você restringe o caminho da pessoa, não, você, dando exemplo, tá, pessoal, que você é negro, então você tem só essa opinião, esse lado aqui, não, porque você mora no norte, você é amazônico, você é índio, você só tem essa opção aqui, você restringe muitas possibilidades que você vai dar. Então, cada um tem suas dificuldades. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem o seu mérito, cada um se enquadra numa forma melhor. Né? Tal pessoa seria melhor numas exatas, mas o Estado está guiando ele para outro lugar. Né? Mas quem sabe seria um excelente filósofo, quem sabe seria um excelente desenhista, quem sabe seria um excelente ator, mas que você está tirando essa característica dela e você está enquadrando sempre no modo de ver do Estado. E você não tem que fazer isso, você tem que ver o indivíduo. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem sua dificuldade e cada um também tem sua facilidade. Né? A liberdade econômica seria também traduzida numa liberdade individual de cada um. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente vai lutar. E esse ano que está entrando agora, de 2018, né? A gente está quase na metade do ano, é o ano com... Esse é o ano, meu amigo, que se não for agora, a gente vai ficar bem triste. Toda eleição que fala, esse é o ano da mudança. Mas esse é o ano. A gente está vendo coisas que a gente não via, né? Isso é impensável. Quando a gente pensava em um político ser preso, isso era motivo de chacota, era motivo de piada, sabe? Porque o político estava como se fosse algo além, como se fosse um semideus, como se fosse alguém, sabe, intocável pela justiça e qualquer outro rédito mortal. Você vê, nossa, que deputado, meu Deus do céu. E hoje, deputado tem que ser preso. Todo mundo fala isso. Isso é mesmo, tá ok? Isso tá, sabe, no nosso cotidiano. Hoje a gente vê próprias conversas de bares, né? A pessoa falando sobre o Gilmar Mendes, pessoas falando sobre a Carmen Lúcia. Caramba, você sabe o nome de ministro do Supremo. Aí pergunta pro cara, qual é o técnico do teu time? Ninguém sabe. Nem lembro mais. Caramba, vocês têm noção de como isso é uma mudança. Importante a mudança da consciência do brasileiro? Caramba, isso já é louvável, isso já realmente mostra. Mas não mudou nada. Muita gente fala, não mudou nada, não sei o que mais. Muita gente está continuando roubando, é bando de safado. Não mudou nada. A mudança está acontecendo justamente aqui, ó. O que tem que acontecer? Da base. Se mudasse só lá em cima, nem ia acontecer nada. Mas se você mudar da base até lá em cima, caramba, isso é a verdadeira mudança. Não é só prender todo mundo, mas que você mude a consciência do povo. Cultural, cara. Que você mude realmente o interesse. Porque antigamente você falava, política, papo chato, política, não quero nem saber disso. Todo mundo quer saber. Todo mundo. Hoje você fala sobre política, caramba, você quer mais greve de caminhoneiro, não sei o que mais. O Lula tá preso. Lula preso? O ex-presidente preso? Sério? Se você falasse isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, seria, sabe, inquestionável. Uma coisa que você tá maluco, você tem que ser preso. Você tá maluco, você tem que ir pra um hospício, um manicômio. Hoje não, hoje é uma realidade. Caramba, só disso já acontecer, isso dá cada vez mais esperanças pra gente. Principalmente o nosso movimento jovem, movimento liberal, que quer realmente mudança, e com esse clima de mudança, as coisas se convergem. E mais, isso dá cada vez mais estímulo pra gente e pras pessoas que querem realmente um Brasil melhor,
melhor. Falar, o MBL, isso aqui é mais movimento patronal, de safado burguês, não quer mais. Todo mundo quer. Eu não acredito também, o pessoal de esquerda é um bando de safados que é bando de vagabundo. Tem muita gente boa intencionada. Eu acredito que muita gente lá quer um bem Brasil maioria, melhor também. Melhor. Nem que seja esquerda contra direita, não sei o que mais. Negros contra brancos. Até Essa briga de polarização, classe, essa divisão que acontece no nosso estado, no nosso Brasil, é bom pra quem? É bom pro nosso povo? Não. É bom para as instituições? Não. É bom para a democracia? Com certeza não. É bom para os políticos? Acho que sim, porque essa segmentação causa... Toda vez nasce um novo herói, né? Pra ganhar voto, pra entrar lá no mamato. Bem, se vocês perceberam outro corte aí, porque parou a câmera de novo, como vocês sabem, esse é o primeiro. A gente está estruturando tudo, a gente tá vendo o que vai dar pra fazer. Só o teste, pra gente ver como fica e tal. Mas sim, mas, Bora cara, finalizar. brigadão. Obrigado. A gente tamo quer junto. girafas, a gente quer Valeu. lanche. Sair daqui, a gente vai lá no fast food dele comer de graça. Pagando bem que não tem, né? Aqui é liberal. Mas, gente, muito isso, obrigado. obrigado. Se inscrevam no canal, essas entrevistas vão ficar Acho todas que- no canal. A gente vai fazer só recortes pra jogar na página, pra No canal do um YouTube, link, no caso. no canal do YouTube e tal. Então se inscrevam, deixem seu gostei aí e indiquem pessoas pra gente convidar, pra gente entrevistar. Nós já temos uma lista grande de entrevistados, mas podem Podem mandar indicar. nomes. aí. Nossa cam está disponível pra você.